Oi meninas, tudo bem? Esse vídeo tem sido muito pedido e é o vídeo do meu pré-operatório, que eu falei pra vocês que eu não gravei antes, que eu ainda tava na dúvida se eu ia gravar, se eu não ia, e vou gravar agora. Gente, assim, não tem muito segredo, tá? Do pré-operatório, tudo que eu fiz, não tem muito segredo, mas eu vou contar pra vocês. Bom, eu decidi fazer essa cirurgia já tem um bom tempo. Eu decidi fazer a cirurgia em julho. Foi quando, depois de pesquisar um pouquinho, eu achei meu médico. E em julho eu resolvi que ia fazer a cirurgia. Programei com mais ou menos, né, com o meu médico e já programei na minha cabeça e na cabeça do meu marido que a cirurgia seria em janeiro, porque em janeiro seria minhas férias no serviço. Então, seria o tempo assim ideal para eu me recuperar e conseguir voltar a trabalhar tranquila. Janeiro é minhas férias e também férias dos meus filhos. E o que assim a gente se preocupou em organizar desde o início foi justamente isso: o tempo da cirurgia, quando seria, quem estaria comigo, quem ficaria com os meninos. Isso assim foi uma preocupação desde o início. E eu acho legal vocês já se preocuparem com isso, esse tipo de coisa. Quem vai ajudar vocês? Se vocês tiverem filhos, quem vai ficar com seus filhos no início? Porque assim, gente, realmente não é de frescura. Realmente no início a gente não tem condição de cuidar de outra pessoa. A gente não tem condição de fazer as coisas sozinhas. Então, assim, é uma coisa muito importante de você se preocupar, sim. Preocupar. Ah, gente, calma aí. Quem vai ficar comigo nesse dia? Quem vai comigo pro hospital? Quem vai fazer o meu almoço? Essas coisas assim, porque os primeiros dias não é de sentir dor, é de não poder movimentar, não poder levantar sozinho, não poder fazer esforço. Você não pode, então não tem como. Precisa desse auxílio sim. Então é bom desde o início já estar preparado para isso. O meu pré-operatório, eu passei por acho que 3 ou 4 consultas com o meu médico. Passei por esse tanto de consulta porque a minha primeira consulta foi bem antes da minha cirurgia, né? Como eu falei pra vocês, foi em julho. E em julho mesmo eu já decidi que faria com ele. Só que teria que esperar minhas férias. E mais pra frente, aí ele falou assim comigo: olha, agora a gente tá muito cedo ainda, mais ou menos por volta de novembro, você volta, que a gente vai conversar de novo e vai combinar os detalhes. E eu fui ficando cada vez mais ansiosa, cada vez mais ansiosa, cada vez mais ansiosa. E aí chegou novembro, tive mais uma consulta com ele e ele me pediu alguns exames e eu retornaria depois com os exames já para marcar a cirurgia, né? Então ele me passou na consulta de novembro todos os exames que eu tinha que fazer, exame de sangue, exame de urina, exame de imagem. O médico de vocês também vai pedir alguns exames. Se vocês não têm plano de saúde, é bom já separar também uma parte do dinheiro para isso. Se não, os exames é possível fazer pelo plano de saúde tranquilo, não tem nenhuma dificuldade em relação a isso. Fiz meus exames mais ou menos perto de final de novembro, início de dezembro, assim. Eu já fiz todos os exames, eu estava muito ansiosa. E acabou que em dezembro eu saí do meu serviço. E por um momento eu pensei em antecipar a minha cirurgia, mas a importância do planejamento inicial. Foi assim, falei assim, ah, eu vou fazer, mas não dá. Você se planejou para fazer em janeiro. Em janeiro que seu marido vai estar com você, seus filhos não vão estar. Então, assim, foi dando uma ansiedade cada vez maior, porque fiquei o dia todo em casa durante o mês de dezembro, assim, a maior parte, né? E via cada vez mais vídeos sobre cirurgia e fui ficando cada vez mais ansiosa. Gente, contar pra vocês que nessa de ansiedade pré-cirúrgica eu ganhei 1,5 kg a 2 kg, que eu não sei se foram embora, mas veio dessa, tenho certeza que é dessa ansiedade. A ansiedade era tão grande, gente, que assim, ao invés de, nossa senhora, eu vou pra academia, eu vou
eu chegava assim e falava, nossa, não aguento nem ir pra academia, de tanta ansiedade que eu tava assim. Eu ficava, gente do céu, eu não conseguia dormir. Chegou uma épocazinha assim que eu não dormia, eu ficava só pensando assim. Aí meu marido, para de ver esses vídeos, isso vai te deixar doida, para com isso. E acabava deixando meu marido doido também e deixava o médico lá doido, que o médico é amigo do meu marido. E acabava sabendo. Aí ele falou assim: Ah, fiquei sabendo que você não tá dormindo. Doutor, eu tava até querendo um remedinho pra dormir e tal. Ele, não, é super normal a sua ansiedade e tal. E foi assim, foi bom, hein? Foi bom decidir antes a cirurgia, que dá para planejar bastante, é um tempo bom para planejar tudo certinho, mas também é um tempo longo que te deixa cada vez mais ansiosa. Vai chegando assim a data, você fala: Meu Deus, isso não vai chegar nunca mais. E acabou chegando, foi bem tranquilo. Mas assim, gente, o meu pré-operatório foi esse. Você você consulta com seu médico de 2 a 3 vezes, umas 3, né? Umas 3 a 4 vezes antes da cirurgia. Define tudo, gente, não deixa dúvida, principalmente em relação ao silicone. No pré-operatório, você tem que estar preparada, assim, porque o silicone é uma coisa que eu vejo muito as meninas que colocam, falar assim: ah, eu poderia ter colocado mais, ah, eu não fiquei satisfeita. Então, assim, isso foi uma grande preocupação minha e eu deixei bem claro pro meu médico. Falei: olha, e essa é a minha preocupação, porque assim, é um sonho que eu tenho e eu tenho um sonho de ter peito. Eu não tenho peito. Sempre me viu de blusinha, eu sempre estava de sutiã de bojo. Então, assim, quem não tem seio, e eu que amamentei 3 crianças, acaba sumindo. Além de amamentar 3 crianças, eu emagreci bastante. Então, eu fiquei assim, praticamente sem peito. E o meu sonho era ter peito. Então, assim, eu sempre desde o início deixei bem claro. Falei: doutor, não vem com coisinha pequena. Eu não quero peito pequeno. Eu sei que agora tá até, digamos assim, na moda, né? O seio menor, mas eu não faço parte dessa moda, eu faço parte do meu sonho. E o meu sonho sempre foi ter peito grande. Então, decidir o tamanho do silicone nas consultas pré-cirúrgicas também é uma coisa muito importante, porque depois dá uma decepção, eu acho, assim, se acaba não definindo, aí chega na hora o médico acha, sei lá, define. Lógico que tem que ir pela opinião do médico, sim, mas é uma opinião que a do paciente também tem que ser levada em conta. Eu acredito muito nisso. O meu médico, ele não queria colocar o tanto que eu desejava. Ele falou assim: não, vai ficar muito grande. Que isso, você vai ficar com o peito muito grande, não vai ficar exagerado. Então a gente combinou o seguinte: ele me deu algumas opções de tamanho e eu falei com ele, ele falou assim que colocaria o maior tamanho possível durante a cirurgia, que ele ia ver qual o tamanho que ia ficar grande, bonito, mas que não ia ficar exagerado, ia ficar compatível com o meu corpo. Então, nessa hora, eu confiei nele. Eu falei com ele como eu queria e eu confiei nele que ele colocaria o tamanho ideal para o meu corpo. E por enquanto, assim, eu não tenho resultado definitivo, mas eu estou muito satisfeito até agora, assim, com o tamanho que ele colocou. Realmente é um tamanho grande. Eu até brinquei com ele, contei que eu sonhei, gente, sonhei que de repente, assim, falei: gente do céu, cadê o silicone que eu coloquei? O silicone já tinha sumido e eu coloquei um biquíni. Falei: gente, eu operei, cadê meu peito? Meu peito tá a mesma coisa. E fiquei naquele desespero todo no sonho e chorava, chorava, chorava. Contei pra ele, ele falou assim: não, Marina, esse risco você não corre. Você pode ter certeza que quando você colocar seu biquíni, vai ter peito suficiente lá para encher todo o biquíni e mais um pouco. Ele falou assim: nossa senhora, eu acho que eu nunca coloquei uma prótese tão grande e não espero colocar uma prótese tão grande nunca mais. Mas, gente, minha prótese não é tão grande assim. Eu coloquei 400 ml de silicone, mas eu sou uma mulher alta. Então, assim, comporta tranquilo, não fica uma coisa exagerada, sabe? E o que mais importante, assim, disso tudo que eu tô falando pra vocês é decidir essa margem do tamanho do silicone com o médico e ter certeza de que ele vai realmente fazer um pouco do seu desejo
e muito da parte profissional dele. Tem que juntar essas duas coisas. Senão a pessoa, eu sei que ela não vai ficar satisfeita. E o meu médico sempre falava comigo, eu já vi que se eu não te deixar com o peito grande, você não vai ficar satisfeita e vai vir atrás de mim. Falei, com certeza. Então, assim, na parte do silicone, isso é uma coisa muito importante na consulta. Uma coisa muito importante também na consulta pré-cirúrgica da abdominoplastia é tentar definir ali, tentar visualizar com o médico, que é uma coisa muito difícil, porque a abdominoplastia, para saber o tanto de pele que vai ser retirada, depende também no ato cirúrgico, porque aí o médico vai ver realmente o tanto que ele conseguiu descolar, o tanto de pele que ele vai conseguir puxar, mas ele consegue durante a consulta prever sim mais ou menos pela qualidade da sua pele, pelo seu corpo, se ele vai conseguir tirar tudo ali que você quer tirar, se ele vai, ou então se vai ficar um pouquinho. Isso durante a consulta ele consegue te falar. E isso é muito importante, gente, porque você fica ali na cabeça, você cria uma imagem da sua cirurgia, do seu pós-cirúrgico, de como você vai ficar. Se ele não te der uma posição do que você pode imaginar, você vai acabar imaginando talvez para mais. Isso vai te deixar frustrada depois se você vê que seu resultado não foi bem aquilo do que você pensou. E aí vai falar assim: nossa, meu médico cagou comigo, foi uma merda. Mas às vezes nem é bem assim, é porque você esperava algo que não poderia ser feito durante a cirurgia. E isso não foi definido durante a sua consulta. Então isso é muito importante, falar, olha, doutor, calma aí. Então, será que você pode aqui só pegar a caneta e me mostrar aqui, riscar minha barriga, me mostrar que parte que você acha que vai sair tudo? Que parte que você acha que não vai sair? Será que vai descer? Como que vai ficar mais ou menos o meu umbigo? Tem coisa, gente, que não tem como a gente prever. Mas o médico, ele é profissional, ele já tem uma experiência, ele pode te dar um suporte para você que é totalmente leigo, assim, né, que tá só na esperança, só no pensamento, imaginando como vai ficar a realização do seu sonho. Eu, por exemplo, para quem me conhece, sabe que eu tinha uma tatuagem gigante na barriga. A minha barriga era toda tatuada. E assim, pra falar a verdade pra vocês, eu não fiquei tão preocupada com a minha tatuagem. Eu até falei com o meu médico, falei, olha, a tatuagem é o de menos, não precisa preocupar se ela ficar muito estranha, meio deformada. Não precisa preocupar, porque se for preciso, se for necessário, eu vou atrás do meu tatuador e ele dá um jeito, conserta. Se precisar tatuar de novo, tatua. Sim, então assim, eu não preocupei tanto com essa parte da tatuagem, mas o meu médico é tão gracinha, tão bom, que ele sim, ele preocupou. Mas na hora assim que ele veio no pós-cirúrgico, eu me falei, ele falou assim, olha, te falar que a sua tatuagem ficou ótima. A gente tirou grande parte, para quem me conhece, aquela parte assim da barriga mesmo, a parte da frente da minha tatuagem, eu não tenho mais. Saiu tudo. E ele falou assim, a gente tirou grande parte, mas o que ficou, ficou tranquilo, não ficou uma coisa sem sentido. E isso, assim, já era uma coisa que ele já tinha me falado mais ou menos. Eu falava assim, doutor, esse pedaço da carpa vai sair? Ele, olha, talvez saia uma parte, talvez saia. Assim, a gente já tinha conversado mais ou menos sobre como ficaria. E eu já tinha também falado que eu não estava tão preocupada. Mas é uma coisa super importante, gente, para não criar uma imagem totalmente incompatível com o resultado da cirurgia, porque isso deixa a pessoa totalmente decepcionada depois. No pré-cirúrgico, as consultas com seu cirurgião são importantíssimas. Tirar as dúvidas, é ser chata mesmo, gente. É ser chata, é a realização de um sonho. Ninguém tá ali fazendo cirurgia porque ai, vou fazer uma cirurgia hoje, decidi. Não, quem faz isso decidiu assim, levou um tempo para decidir. Normalmente tem esse sonho de fazer, então é ser chato, é conversar mesmo, tirar todas as dúvidas e saber como que vai ser um pouco do pós-operatório. O meu médico já tinha falado, olha, Marina, não tem como te definir assim tudo totalmente de como que vai ser, mas